Por isso diz o unigênito Filho que está no seio do Pai. Tu em mim e eu, o Filho, em ti. O Filho no Pai e o Pai no Filho. Então, isso é o que significa essa palavra pericoresis, que é uma palavra de rodear, abraçar, peri e conter capacidade, para conter coro, aquela medida de capacidade. Essa palavra era somente uma palavra, mas quando passou o tempo e se chegou à Idade Média, depois dos tempos de Tomé de Aquino, houve em Florença, na cidade de Florença, houve um concílio que tratou este assunto também. E aí então já não se falava em grego, se falava em latim, porque era em Roma e era naquela Idade Média, avançada já. Então aí nesse concílio de Florença se traduziu a palavra pericoresis, que vem do grego peri, coro, vem do grego. Essa palavra foi traduzida para o latim e surgiu uma nova palavra que teve que virar em duas palavras. Ou seja, que houve um avance em Florença a respeito de João Damasceno. João Damasceno viu o aspecto da pericoresis, de um contendo o outro, cada um contendo os demais, que esse é o significado mais exato de pericoresis. Mas você vê que não somente os outros estão dentro do um, esse é um aspecto. O Pai em mim, isso é pericoresis. O Filho no Pai é pericoresis respeito do Pai como medida de capacidade. Mas ao mesmo tempo como o Pai está no Filho, o Filho também está no Pai. Ou seja, que há uma interpenetração do Pai e do Filho. E aí surgiu em Florença outra palavra que é necessário que a igreja aos pouquinhos vai entendendo e não vai ficando, que é isso tão estranho? É algo que o Espírito Santo ha ensinado à igreja. E quem tem edificado a igreja ao longo dos séculos é o próprio Filho de Deus, o seu Espírito. Para que quando você se encontra algum dia com essas palavras, não sejam estranhas para você. O menino começa aprendendo umas poucas palavras e cresce e vai aprendendo mais, e o pai e a mãe ficam felizes quando de pronto o filho sai com uma frase nova, e agora, viste que falou o filho, viste como falou a menina? Ficam felizes quando vemos eles tratando de se expressar e não se entendendo, que eles vão compreendendo. E assim também nós, toda a vida temos que estar aprendendo como nos expressar e como a igreja se expressado, como compreender ela, porque essa compreensão se é espiritual e não somente intelectual, algo que não estamos contra a intelectual nem menospreciamos ela, porque se menosprecio seria uma ofensa a Deus que criou o homem completo. Nós precisamos dessa compreensão espiritual. Então a palavra pericoresis, que era a igreja primitiva, na Idade Média passou ao latim a duas palavras: circuncisão, com C, circuncisão, e circuncisão, com S. A pericoresis não explicava tudo, mas circuncisão com C e com S, as duas juntas, explicavam mais. Parece que está fora deste irmão, essas coisas estão estranhas. Siga com cuidado, e isso que parece estranho vai ficar muito fácil. Circo
Você não conhece perímetro, corpo, né? Não é isso? Já entendeu? Agora vamos fazer a mesma coisa, mas com as palavras do latim. Mas note que em Florença se ampliou o assunto além da pericorese de João Damasceno. Por quê? Escute. Circum vem de círculo, como igual perímetro, círculo, circunferência. Né? Então passou de peri a circum, que é a tradução ao latim do grego. E que nós em português temos palavras de nosso português e nosso espanhol que vêm do grego. 30% de nossas palavras vêm do grego e 60% vem do latim. Então somente estamos ampliando nosso vocabulário para poder ter uma compreensão espiritual com só ouvir a palavra, ser tocados por ela, por a revelação, se entendemos o que ela significa. Então note um assunto. Circuncisão, com C, cessão. Essa palavra peri é círculo, circunferência, circundar, né? Circundar. Então, circundar é a mesma coisa que abranger, é a mesma coisa que conter dentro do círculo, ou seja, dentro da medida. Então, quando você fala circun, já sabe o que quer dizer, o mesmo que pericoresis. Mas agora a palavra é cessão, circuncisão, com C, de onde vem o verbo ceder, ceder ao outro, dar lugar ao outro, conter o outro, receber o outro. Então, pericoresis e circuncisão é a mesma coisa. Depois, Wittgenstein falou uma outra palavra chamada de coinerência, que se refere à mesma coisa que pericoresis e circuncisão. Mas escute, vão seguindo bem, verdade, irmão? A face. Vocês não são galinhas. Vocês são filhos e filhas de Deus com cérebro, com neurônios. E sobretudo com o Espírito Santo. Você consegue seguir. Amém? Se fala, confia em Deus. Nós estamos falando de coisas raras, coisas próprias da igreja, coisas nossas estamos falando, coisas de Deus e de nós com Deus. Então, circundar, cessão de ceder, ou seja, de abrir espaço, de abrir o coração, de receber, é circuncisão. Esse é um aspecto da pericoresis. Mas circuncisão com S já não é o verbo ceder, senão é aquele verbo com S de incidir, ou seja, de penetrar, não somente de que Ele está em mim, o Pai no Filho, o Filho no Pai, o Pai e o Filho no Espírito, o Espírito no Pai, o Espírito no Filho. Dentro dele é circuncisão, conteúdo, ou seja, receber. O Pai recebe, o Filho recebe, o Espírito Santo recebe. Mas também, assim como o Pai está no Filho, o Filho também está no Pai. Então, quando o Filho recebe o Pai, é circuncisão de ceder, de conter, com C. Mas quando é o Filho entrando no Pai, como fazendo uma incisão no Pai, é o Pai, o Filho dentro do Pai. Já não está falando de conter, sino de penetrar. Você dá conta? Que tudo isso é figurado no amor. Bem?
Então agora é circuncisão com S, porque está dentro do outro. Circuncisão com C, o outro dentro de mim. Circuncisão com S, eu dentro do outro. Oh amado, isso parece teologia, não? E é teologia. Nossa teologia é a compreensão humana acerca da palavra de Deus, ou seja, que tem contato com a palavra de Deus, e a palavra viva de Deus. Se nós compreendemos espiritualmente isto, vamos compreender o mistério de Cristo e a igreja, vamos compreender a família, vamos compreender o sexo matrimonial, que é figura espiritual desse compartilhar um dentro do outro, o outro dentro do um, fazendo de vários um, do homem e da mulher um. Bem, ele estava dentro dele, saiu dele, agora ele entra nela, ela entra nele, porque o sexo santo, como está em Cântico dos Cânticos, é uma figura de Cristo e a igreja. Cristo o marido, a igreja a esposa. Então um entra no outro. Então, se não compreendemos, não só intelectualmente, mas também, mas não só, se não compreendemos espiritualmente ao único Deus, que é amor e que por isso é trino, e por isso há coexistência, e por isso há coinerência, ou pericoresis, ou circuncisão. Se não compreendemos isso, não vamos compreender a família, não vamos compreender a igreja, não vamos compreender a civilização. Mas nós somos os chamados a ser a família de Deus, conforme a Trindade. E nós somos a igreja para expressar a Trindade. E, portanto, a verdadeira civilização é a edificação do reino como família, conforme a Trindade. Então, a Trindade em nosso espírito, o Espírito dele em nosso espírito, o Espírito do amor do Pai e do Filho foi derramado em nossos corações para receber circuncisão com C e para dar circuncisão com S. Então agora em Florença se avançou mais que na época primitiva de João Damasceno sobre pericoresis. E agora foi em grego, primeiro pericoresis. E agora é em latim circuncisão e circuncisão. Circuncisão, conter, receber. Isso significa abertura, estar aberto a Deus no outro, a Deus. Porque senão seria prostituição. Porque as prostitutas também recebem muita gente, muitos homens, mas não a Deus. Então não se trata de promiscuidade espiritual, que isso é prostituição, mas é a grande raneira. Não se trata de colocar na panela qualquer coisa. Nossa pericoresis, nossa receptividade e inclusividade é o nosso marido e ninguém mais. Porque outra coisa é maldição. Nossa confiança é em Deus. Nossa confiança é em Cristo. E o que Deus traz a nós, que tem a característica dele, isso nós recebemos porque nós recebemos a Deus, porque nós, a igreja, somos a mulher de Deus. Nós somos a mulher de Deus. Nós abrimos nosso ser para receber ao Senhor. E também Ele abre o ser dele para nos receber a Ele.
Ele em nós, pericorese, circuncisão, tradução. Mas nós nele, nós dentro dele, nos abrindo espaço nele, nos abrimos espaço em Deus. Às vezes oramos, intercedemos, e diz Cristo que por meio de Cristo nós temos entrada ao Pai. Entramos ao Pai, como o Pai entrou no Filho e o Filho no seio do Pai. Assim também nós entramos em Cristo. Por isso ele ascendeu como sumos sacerdotes, nos carregando nos ombros, nos carregando no peito, nos introduzindo nele. Então esse avanço na história da igreja, da visão do que é esta comunhão intratrinitária das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é o que Jesus falou: Pai, assim como tu em mim e eu em ti. Esse assim como é o modelo. Esse assim como nós temos que aprender do Espírito, porque ninguém conhece as coisas profundas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, para que conheçamos o que Deus nos tem concedido. Agora nós somos aquele coro, aquela medida de capacidade, aquela casa de Deus, porque Deus é assim. Nós somos o templo dele, mas ele o templo nosso. Quando você vai na Nova Jerusalém, não encontra templo, porque ele é o templo, ele é a nossa habitação, e nós somos a habitação dele. Nós nele e ele em nós. Oh meu Deus, isso só conhecendo como é Deus, sendo tocados e conquistados pelo Espírito de Deus, não de uma maneira barata, não, teatral, mas mentirosa, não, verdadeira. Quando há abertura, não podemos abrir a porta demasiado rápido. Diz a Bíblia que aquele que abre a porta em demasia está buscando a sua ruína, porque não se trata só de abrir a porta, é aqui que abrimos a porta, para ter comunhão, koinonia, comunhão, ter em comum. Isso é o que significa tudo isto. Mas não é uma coisa irresponsável, é uma coisa que tem que ser provada e que tem que ser também conquistada. A confiança mútua, não podemos exibi-la, temos que ganhá-la. Eu não posso exigir confiança de você, eu tenho que me ganhar a sua confiança. Você não pode exigir confiança do outro, mas eu sou teu irmão. Não, você tem que se ganhar a confiança. E na comunhão existem níveis de confiança. Por isso a cidade de Deus é uma pirâmide. É uma pirâmide onde estão as três medidas iguais, mas as três medidas iguais, comprimento, largura e altura, que formam uma pirâmide, são triângulos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Só abaixo é base quadricular, que é como a parte da humanidade onde aquela pirâmide descende. Essa pirâmide tem essas três medidas iguais, mas a casa de Deus, o templo, ou seja, a esposa de Deus, é uma pirâmide. Quer dizer que Jesus tinha uma comunhão especial com três, que ele quer que se estenda. Passou a 12,
E Ele quer que se estenda, e passou a 70. E Ele quer que siga se estendendo, e passou a 120, a 500, até 10.000, já 3.000 no dia de Pentecostes, 5.000 no dia da Porta da Hermosa, e cada dia iba abrindo-se aquela porta para conter, e também para receber e para dar. Então, não podemos esquecer que isso não vem por decreto ou por exigência. Não, nós temos que abrir a Deus. E Deus tem que nos fazer dignos de confiança. Na igreja, por exemplo, os diáconos, dizem em 1 Timóteo, de que alguns irmãos vão ser diáconos. Todos temos que servir, todos temos que praticar diaconia, mas não todos somos diáconos na plenitude da função. Os diáconos têm que ser subdiáconos antes de ser diáconos. A palavra subdiácono não aparece na Bíblia, mas o fato da subdiaconia se aparece na Bíblia. A palavra pericoresis, ou circuncisão, ou inerência, ou trindade, não aparece na Bíblia, mas a trindade se aparece. O fato da pericoresis, da circuncisão, se aparece na Bíblia. Então disse que aqueles que querem ser diáconos, e a igreja precisa de diáconos, têm que ser provados primeiro. Essa é uma das coisas que Paulo escreve para Timóteo, que aqueles que vão ser diáconos têm que ser provados por um tempo. E se passa na prova, então agora sim são diáconos em propriedade e são pessoas de muita confiança. O que é a confiança? O Senhor falou em figuras da chave de Davi. A chave de Davi era aquela chave que dava acesso aos tesouros, a chave para abrir portas. E às vezes os tesouros estão detrás de várias portas, e se precisa mais de uma chave. Ou seja, com uma chave você avança um pouquinho, e com outra chave avança mais, e com outra chave avança mais. E essas chaves estavam nos ombros, na responsabilidade do sacerdote. E às vezes o Senhor falou de alguns sacerdotes que eram como um prego frouxo na parede. E falou de outros sacerdotes, como Eliaquim, que era um prego firme na parede. Você lembra isso na Bíblia, quando lê naqueles tempos do Antigo Testamento, por lá, pela época de Isaías, quando se fala das chaves de Davi, quando se fala dos pregos, comparando dois sacerdotes, um que é fiel, ou seja, digno de confiança, que se pode abrir o coração um pouquinho, e que se pode pendurar desse prego a roupa, se pode pendurar o bolso, se pode deixar ali o dinheiro, as moedas de ouro, de prata. E aquele sacerdote tinha chave, e ele digno de confiança, e nele se pode pendurar certas coisas. Então, o fato de pendurar algo num prego significa confiar na firmeza e estabilidade, bom senso, bom testemunho, retidão de caminhos, nada torto, todo transparente. Então aí você pode pendurar nesse cravo, nesse prego, pode pendurar sua roupa, pode pendurar aquele vestido grande, aquele para o frio, cobertor, não sei, aquela carteira, aquele tesouro. Mas aquele sacerdote outro, que se chamava de Sebna, não Eliaquim. Eliaquim era o sacerdote
no qual se podia confiar. E Senna era um sacerdote no qual não se podia confiar, porque se um prego frouxo, você vai colocar ali, pronto, cai. Você diz, irmão, você tem cargo do Senhor para se encarregar das reuniões cada quinta-feira na casa de fulano? Sim, vá um dia, vá o próximo semana, mas depois já não foi. Já aquilo que se confiou, não se pode confiar mais. Por isso se fala de ser provados os diáconos antes de ser nomeados, portanto são subdiáconos. Até que se pendurou, se confiou, se entregou às coisas e sempre se fez tudo com a maior clareza, com a maior retidão, com a maior transparência. Então é um prego confiável, como ele aqui.